E muito boa noite, meus filhos. Com a graça de Deus, proteção de Nosso Senhor. Nós estamos aqui de volta para o nosso encontro, sempre com a permissão do Arto, que nos dá essa grande chance de poder aprender, de poder pedir oração, de poder fazer uma corrente de luz, de poder desabafar de certa forma, porque quando você põe o seu nome na confiança de ser ajudado, ou põe a dificuldade que você está passando, ou pede por alguma causa, você está desabafando, não é? Você está pondo para fora. E a gente sabe que a palavra, o falar, é o começo da cura. Então é sempre bom a gente ter essa oportunidade, desse dedinho de prosa, né? Para eu chegar mais perto de vocês, para eu chegar mais perto da casa de vocês. Antes de começar o assunto de hoje, agradecendo as flores que eu ganhei aqui do meu amigo, tá aqui comigo. Sabe que gosto muito de cravo, gosto muito de orquídea. A única flor que eu não gosto mesmo é crisântemo. Crisântemo não tem acordo comigo. Deus fez, mas não fez para mim. Eu falo que qualquer pessoa pode até gostar, mas eu não gosto. Agora cravo, orquídea, nossa, como eu gosto dessas flores. Todas são lindas. Eu queria agradecer aqui as que eu ganhei. Queria também aqui dizer ao povo lá que mora em Belo Horizonte, que está passando por algumas tribulações, alguns dissabores da vida, se preocupe que eu vou dar minha passadinha aí, vou ajudar vocês, porque vocês merecem ajuda, porque não estão de braços cruzados. Tenha karma, Zé, tenha karma. Tenha karma que as coisas vão se acertando, não se desespere, não queira carregar todo o fardo nas suas costas. Às vezes a gente precisa aprender a distribuir um pouquinho as dificuldades também, não é? A gente quer ser forte porque é o pai da casa, quer ser forte porque é aquele que parece que está mais equilibrado e às vezes é aquele que está precisando de mais ajuda. Então vai com karma, tá bom? Tenha paciência com você também, não se cobre tanto, não é? Pedir também oração aqui para aqueles que estão se recuperando da Covid. Eu sei que tem a Constança também, que está se recuperando da Covid com a graça de Deus. Logo, logo está boa. A mamá já ficou boa também, que é muito bom, né? Então, são muitas pessoas que, se eu fosse colocar aqui, precisam das nossas orações. Na verdade, todos precisam, não é? É que tem alguns casos específicos que, assim, me chamam mais a atenção pela dificuldade, às vezes até pela falta mesmo de condição emocionar. Tem muitos que têm condição emocionar, que conseguem se equilibrar, que conseguem se apoiar. E tem outros que não, outros precisam realmente de um reforço um pouquinho maior. Não que ninguém precise, acho que na verdade todos necessitam. Por isso que não voltaram às palestras ainda, as presenciais, porque não dá para você falar para um fica, para outro vai. Ah, você vem hoje, amanhã você não vem. Hoje eu ponho você na lista, amanhã você não vem porque está lotado. Não dá, filho. Dificuldade todo mundo está passando. Todo mundo tem coisas que precisam ser cuidadas, tanto do físico quanto do emocional. Então, por esse motivo, continuamos aqui nas nossas palestras, nos nossos encontros, até tudo se normalizar, para que todos possam fazer parte desse grande encontro, que eu acho de extrema importância. Não tem o melhor ou pior, o que precisa mais, o que precisa menos. Estamos todos dentro dessa mesma panela de pressão, não é verdade? Então, eu queria agradecer vocês. A Fia também ganhou um suco hoje de vegetais da Célia. Também um suco muito bom, queria agradecer. E também tem aqui para mostrar para vocês um amigo novo que está aqui. Na verdade, esse aqui eu não ganhei. Eu intimei e peguei para mim emprestado. É um bonequinho que nós demos um nome para ele. Nosso bonequinho aqui, a partir de hoje, nos nossos encontros, ele chama Daniel, tá bom? Então, esse aqui é o nosso Daniel. Nome chique, né? Então, esse aqui é o nosso bonequinho esse aqui vem com a capa de super-herói, para mostrar que todos nós somos super-heróis. Isso é o mais importante. Mostrar que nós somos capazes de alcançar coisas que a gente nem imagina. Então, gostei da capa, onde mostra que através aqui da nossa cabecinha, a gente pode alçar voos muito altos. E o nosso Daniel aqui, olha, esse aqui está feliz.
né? Carinha de feliz. Tá aqui comigo a partir de hoje. Não vai pensar que é santo acender vela para ele, hein? Que não é. Tem nada disso, não. Isso aqui é só um bonequinho, tá bom? Também não dá para fazer voodoo, não, tá bom? É só para ele ficar aqui comigo. O povo já vai começar a pensar, tem gente que já pensa as besteiras, né? Mas é porque hoje o assunto que eu quero falar com vocês é muito importante. E acredito que dê para você pensar durante a semana sobre esse assunto. O assunto que nós vamos tratar hoje é um assunto chamado raiva. Você já sentiu raiva na sua vida? Alguma vez na sua vida você sentiu uma coisa ruim dentro de você? Provavelmente sim, né? Porque não existe quem não sinta. O problema do sentimento da raiva é que ele vem junto com outro sentimento que não deveria existir, que é o da culpa. Toda vez que nós sentimos raiva, nós sentimos culpa. Ainda mais se a raiva que nós sentimos foi por uma pessoa muito próxima, ou foi por uma pessoa muito querida, ou foi por alguém que você jamais imaginou que pudesse sentir essa raiva. Então vem a culpa. Na verdade, ela vem de uma forma desnecessária. Então, o assunto de hoje que eu quero conversar com vocês é justamente a raiva. Eu já senti raiva na minha vida. Quando me tiraram da minha casa, que os portugueses chegaram e me tiraram de onde eu estava, muito bem instalado com a minha família, com meu avô, na minha aldeia, me tiraram de lá, me puseram num navio, deitado, esmagado, com os ferros nos pés, comendo o mar, vendo as pessoas morrendo, vendo meu pai definhando, vendo minha irmã definhando. Senti raiva, muita raiva. Senti uma raiva que eu nunca imaginei como criança que eu pudesse sentir. E se eu falar para você que eu sentia culpa com ela, não. Porque dentro daquela cultura que eu vivia, não existia raiva mais culpa. Não, era só a raiva. A cultura atual de vocês é que colocou esse sentimento juntamente com a culpa. Eu senti raiva dos portugueses, senti raiva da situação, senti raiva de não poder fazer nada, senti raiva do meu pai, pela impotência dele. Eu falava, puxa vida, um negão forte desse não faz nada para sair daqui. Como se ele fosse capaz de ser como o nosso Daniel, né? Um super-herói, sair voando com capa, com ferro no pescoço. Mas senti raiva. Senti raiva também da minha mãe, porque ela sempre tinha me protegido, sempre tinha colocado ela na frente de tudo e de repente não teve como fazer para me tirar dali. E nem ela sair também. Então eu senti raiva. E aí talvez você pergunte, pai Joaquim, raiva é igual a ódio? Não, não é igual a ódio. Ódio é um sentimento muito diferente da raiva. Raiva é uma coisa que você sente em determinados momentos. E se você perguntar para mim, é normal sentir raiva? Eu posso garantir para você que é. Não tem nada de anormal na raiva. Você já deve ter sentido raiva de pessoas até próximas. Talvez você que esteja escutando tenha sentido raiva, por exemplo, da sua mãe, raiva do seu pai, raiva do seu filho, raiva dos seus netos, raiva do cachorro, porque não é, tudo pode acontecer de dar um sentimento de raiva. Só que a raiva, ela pode ser tanto pequenininha quanto grande. E ela pode ser também tratada. Nós não precisamos eliminar a raiva, mas também não precisamos descontar a raiva em ninguém. E é nesse ponto que eu quero conversar com vocês hoje, mostrando o nosso Daniel aqui, nesse livrinho que eu tenho aqui, ele com raiva. Não sei se vocês vão conseguir ver. Esse é o Daniel. Raiva. O Daniel aqui está com raiva. Raiva, filho. Quero que vocês olhem só para o bonequinho. Esqueçam que eu estou aqui. Porque a raiva é uma sensação, filho. E ela tem 3 coisas muito importantes nela, que interagem. Tem o pensamento, tem a mudança física e tem o comportamento. A raiva, filho, com esses 3 componentes, faz com que você possa
ter sensações terríveis, terríveis na sua vida, filho. E por que a gente deve se preocupar com a raiva? Porque a raiva, ela pode vir com muita facilidade para aqueles que não estão conseguindo dominar os seus sentimentos. Às vezes as suas ações fogem do seu controle. E as consequências vão ser graves, filho, para a sua saúde. Vai se manifestar no ser como hipertensão, como úlcera, como depressão, como obesidade, como perda de emprego, abuso psicológico, familiar, vai perder os amigos. E a consequência vai ser muito grande, porque também vai perder a sua autoestima, que vai ficar prejudicada. Você vai sofrer de um estresse terrível. E quando você não consegue lidar com ela, ela vai ficando grande. Às vezes, filho, a raiva cresce e cada vez mais por dentro de você. E nesse caso, fica tão difícil controlar essa raiva que você começa a descontar nos outros. Comportamento de raiva, filho, quer dizer que a pessoa faz aquilo que está fora do seu controle. O cérebro imediatamente ele entende esse sentimento. E o nosso Daniel aqui, ó, tá com raiva. Raiva, muita raiva. Aqui ele fala, para vocês terem ideia, numa criança, por exemplo, você fala assim, criança tem raiva? Criança tem raiva. Raiva quando? Raiva quando não pode comprar o brinquedo que quer. E a mãe fala, hoje não dá para levar. Raiva quando está num parquinho brincando com o amigo e a mãe fala, tá na hora de ir embora. Raiva quando alguém pega o seu brinquedo e quebra o seu brinquedo, o seu pipa, e dá raiva. Raiva quando você não consegue protestar aquilo que você acha que está certo para você. Isso quando criança. Raiva quando você sente dor. Raiva, filho, raiva, raiva. Mas, na verdade, a raiva, ela vem de uma coisa importante. É a vontade de manifestar os seus sentimentos. Essa que é a verdade. Quando você não consegue manifestar os seus sentimentos, vem a raiva. Às vezes a gente coloca a raiva como se ela fosse uma proteção para a nossa vida. Às vezes você coloca ela na frente para mostrar que você é forte. Muitas vezes o adulto sente raiva porque não é aquilo que quer e se cobra demais. E tem culpa, como eu falei, se sente culpado. E é normal sentir raiva? Lógico que todo mundo tem direito a sentir raiva, filho, porque raiva é um sentimento. Como os outros, como o amor, como a mágoa, como a tristeza. Então, raiva, não há qualquer problema de sentir raiva. Raiva não é errado. O que é errado é o modo como você expressa essa raiva. E não é necessário, como eu falei, você sentir culpa, não, por causa dessa tarde de raiva, não, meu filho. É só você reconhecer que tem que dar um limite para ela. Porque as pessoas, às vezes, na raiva, começam a quebrar coisas, começa a bater em porta, começa a dar soco em parede, começa a agredir com palavras. E a gente não precisa disso para poder manifestar a raiva. Você pode ter outros recursos para você jogar essa raiva fora que sejam saudáveis para você. Você pode, por exemplo, se você gosta de natação, ir nadar. Se você gosta de jogar bola, vai jogar bola. Se você gosta de dançar, vá dançar. Mas eu não tenho nada disso, pai Joaquim. Se fecha no quarto, pega um travesseiro e soca esse travesseiro até cansar. Despeje essa raiva em coisas que não são da sua casa, que não pertencem às outras pessoas e que não precisam magoar os outros. Porque a raiva, quando você não controla, você acaba magoando as pessoas que estão na sua volta. Como eu disse, não é errado sentir, mas seja razoável. Seja razoável com você. E eu tenho mais a lhe dizer. Tem alguém que é culpado da sua raiva? Tem, lógico que tem. Eu vou dizer agora, tá preparado? Talvez não, você vai ficar com raiva de mim. Mas a culpa dessa raiva é sua. Pai Joaquim, é sua, filho, é.
porque a gente costuma responsabilizar os outros pela nossa raiva, né? Ah, eu tô com raiva por causa da pandemia. Quem tem culpa disso? Eu tô com raiva porque eu não posso sair de casa. Eu tô com raiva porque eu não posso ver meus amigos. Eu tô com raiva porque fulana tá namorando e eu não. Eu tô com raiva porque meu pai casou de novo. Eu tô com raiva porque a minha mãe tá grávida de outro irmão agora que eu não quero. Eu tô com raiva porque eu engordei. Eu tô com raiva porque eu não emagreço. Toda a responsabilidade cai em cima de você, filho. Você está pondo a culpa em alguma coisa ou em alguém de um sentimento que te pertence. Não é o outro, é você. E muitas vezes você ainda julga a pessoa sem ela estar, às vezes, tendo feito nada para isso. Ai, fiquei com raiva do meu vizinho, porque eu passei por ele e ele não me cumprimentou. Metido ele. Agora também ele vai ver o que eu vou fazer. Não vou nem olhar para a cara dele. E fica ruminando porque ele não olhou para a sua cara, não falou bom dia para você e ficou com raiva. E aquilo você vai ficar fazendo picuinha. Olha lá, saiu de casa agora. Olha lá, voltou. Olha lá, agora ligou o som alto. Tô com raiva dessa música. Quando eu escuto essa música, eu sinto raiva dele. Quem que tá pondo tudo isso dentro? É você. Sentimento de raiva existe. Você pode bater o pé, fazer birra, fazer bico, como você quiser, desde que seja com limites. Ninguém é responsável por isso. E tem um detalhe, né, filho? Você já se perguntou alguma vez, já reconheceu alguma vez de onde que veio essa raiva? Porque às vezes vem uma raiva tão forte que você não sabe nem do que é. Por acaso, alguma vez você se perguntou de onde é que veio? O que desencadeou esse sentimento em mim? Será realmente que foi o pai, que foi a mãe, que foi a vida, que foi a doença, que foi o trânsito, que foi o professor? Ou o que desencadeou isso? Quando é que você parou para pensar o porquê da raiva? Muitas vezes você sente raiva e nem sabe o que é que é. Você já é uma pessoa raivosa porque é por natureza, nervosa. Não pode ninguém parar no trânsito. Às vezes está distraído, você já buzina atrás, nervoso e com raiva. E já passa e fecha a pessoa. Você nem conhece aquela pessoa. Às vezes aquela pessoa está passando por um problema sério, está distraído, pensando como que vai resolver. Mas a sua raiva e vai lá e fecha a pessoa e fica provocando no trânsito. Aí acontece alguma coisa, a responsabilidade é de quem? Se você não tiver controle sobre você, filho, ninguém vai ter. Não há psicólogo, psicanalista, psiquiatra, remédio que controle aquilo que você precisa controlar. E a palavra para isso é calma. Calma. Você precisa falar para você, não é para o outro, é você que está nervoso. Calma. Ninguém é responsável por isso. Eu não vou descontar esse sentimento em ninguém. Calma. Sou eu que não estou bem. E pergunte-se o que está acontecendo. Onde é que eu estou insatisfeito comigo, que eu quero culpar alguma coisa por isso? Onde é que eu não estou bem comigo, que eu quero jogar esse lixo fora? Porque a raiva é um acúmulo de emoção, não é? É uma coisa que você quer explodir, porque a raiva chega ao ponto de você querer explodir. Porque se você não joga para fora o sentimento, ele explode. Aí vem a hipertensão, como eu falei, vem um desmaio. Muitas vezes a pessoa até desmaia. Não estou falando de síncope, estou falando de desmaio. Desmaia mesmo, apaga, o disjuntor desliga. Porque é uma raiva. Mas e o ódio, pai Joaquim? Não, o ódio é aquilo que você quer, a vingança, é diferente. O ódio é aquele que você já tem outras ideias que são muito piores, que você não quer descontar numa pessoa com palavras ou quebrar alguma coisa. Não, você já parte para uma outra postura que já vem junto com essa postura uma agressividade muito maior que pode chegar ao ponto até de um assassinato. O ódio leva a isso. Eu estou falando do sentimento de raiva que é nosso desde que nascemos. Não sei se vocês sabem. Mas a criança quando está com vontade de tomar o leitinho lá, e você está ocupada, isso eu estou falando de nenê, de dias, e você está ocupada, e passou um pouquinho, mas ela está com fome, o que ela faz? Berra, grita, fica até roxo o nenê.
Por quê? Porque ele está com raiva, está demorando para chegar esse leite. Mas para Joaquim, tão pequenininho, é o sentimento que ele tem. Ele tem o lado primitivo dele muito aflorado, porque ele ainda não reconhece coisas. E ele tem raiva. Raiva porque você atrasou na hora de dar o mamar. Então ele chora, chora, grita, grita. Aí você vai lá, dá de mamar, ele já te olha com aqueles olhos angelicais. Ele nem tá te vendo, na verdade, ele tá se vendo, né? Porque nenê, ele não enxerga a mãe, ele se enxerga. Ele já é narcisista desde pequeno, porque ele se enxerga, mas a raiva foi embora. Por quê? Tá alimentado. Então ele descobre, nós descobrimos desde pequeno que berrar, chorar, gritar faz efeito. Porque quando eu faço isso, alguma coisa de bom acontece comigo. E nós vamos crescendo, e às vezes interiormente ainda infantilizados, nós vamos crescendo com isso, batendo pé. Eu quero, se você não fizer, eu vou quebrar, eu vou jogar fora, e joga isso, e joga aquilo, joga as coisas pela janela. É infantilizar. Ainda tem o lado infantil. E que muitas vezes as pessoas na volta caem nessa história. Por quê? Porque ainda percebe que aquilo ali é a maneira que ela encontrou de manipular. Então, nós temos um lado primitivo que com o tempo vai sendo controlado, mas não muito. A raiva é justamente esse lado primitivo que fica muito forte, filho. É o nosso lado... Isso vem desde dos primatas. Como é que os primatas conseguiam fazer as coisas para manter uma certa distância dos outros? Mostrando os dentes. Os animais, o que eles fazem para poder delimitar território? Eles mostram os dentes. E isso é um simbolismo da raiva. Aquela coisa de mostrar dente é raiva. Por quê? Põe um limite. Só que nós perdemos o limite quando começamos a achar que o outro é responsável por aquilo que a gente sente. Eu tô com raiva que eu fui mal na prova. Que ódio daquele professor. Peraí. Você tinha que ir bem na prova porque ele deu a matéria, você tinha que estudar. Mas ele não explica direito. Você perguntou para ele alguma coisa? Não, nem vale a pena. Bom, então a responsabilidade é sua. Se você acha que não vale a pena, não estudou o suficiente, você não tem que estar com raiva dele. Não transfira para ele a sua irresponsabilidade de não estudar. Eu fiquei com raiva da minha mãe hoje. Mas eu não posso sentir raiva da mãe. Sentir raiva da mãe, aí vem a culpa. Porque aí você tem uma outra coisa, né? O superego que ele é. É um outro lado nosso, que ele é julgador. Ele vai falar, nossa, sentiu raiva da sua mãe. Como você é ruim, hein? Como você é perverso. Sua mãe que te deu a luz, que te deu a vida. Sua mãe que ajuda você. Mãe é única no mundo. E você com raiva dela. E você se flagela. E fica dias mal. Porque você sentiu um sentimento de raiva da sua mãe. Normal, pode sentir raiva dela, viu? Pode sentir raiva dela. Tá cheio de mãe no inferno. Não pense você que não tem. Tem. Porque tem mãe também que merece estar ali como bolinho, viu, filho? Pode sentir raiva. Só não externize isso ao ponto da ofensa. E não faça isso na sua existência um ressentimento. Não pode virar ressentimento, senão vira doença. Então, quando sentir uma raiva de alguém, de alguma coisa, não é na pessoa que você vai descontar, porque o problema não está na pessoa, está em você. Então, faz aquilo que eu falei. Ou esmaga, vai fazer pão. Quem gosta de fazer pão, soca bastante a massa do pão. Ou então vai, soca lá um saco de boxe. Ou vai fazer natação. Ou então você gosta de tocar piano, vai lá tocar piano. Gosta de tocar violão, toca violão. Vai lá, chacoalha a cabeça, faz o rock, o que você quiser. Mas é você. Não é no outro. Mas ela me provocou, porque você é provocável. Você permitiu, filho. A gente só deixa guardado na gente que a gente permite. Então, a gente precisa assumir a responsabilidade até de sentir a raiva. É isso que eu quero que vocês entendam hoje. Que a culpa, vamos dizer assim, de sentir raiva, não é do outro, é sua. Você tem todo o direito de sentir raiva de tudo, até de Deus. Como assim, pai Joaquim? Tô com raiva de Deus, porque não me ajuda. Como se ele fosse responsável pelas suas ausências, pela sua falta de atitude. Porque a própria Bíblia diz, ajuda-te, que o céu te ajudará.
Batei e abservo-usar. Então, ou seja, não é ele, mas você joga para ele. Tá dando tudo errado, deve ser ele que não me escuta. Tô com raiva, não quero nem ouvir falar. Tenha raiva, daqui a pouco passa. E você tá lá de novo, ai meu Deus, me ajuda. Ai Senhor, me apoia. Normal, por isso que não deixou de ser raiva. Daqui a pouco ela vai embora. Mas para ela ir embora bem, não jogue ela em ninguém. E a gente precisa aprender essa lição de uma forma muito séria. Porque às vezes dentro da mesma casa tem 4 pessoas morando, 3 pessoas morando. E as 3 estão com raiva de coisas diferentes. Uma está com raiva porque está com problemas emocionais, outra está com raiva porque não consegue resolver o problema emocional desta, e a outra está com raiva porque ela ficou doente e não consegue melhorar a família que está totalmente descompensada. Cada um tem um momento de raiva. Se vocês juntarem essa raiva toda e um descontar no outro, vai resolver? Não vai. O que precisa ser feito? Cada um lidar com a sua própria raiva. Quando perceber que você está com raiva, filho, que está aborrecido, você pensa, tô assim, mas não é o fim do mundo. Eu tenho que manter o controle. Eu preciso assumir o controle das minhas emoções. Calma. Preciso tomar cuidado para não deixar essa raiva ficar correndo por aí no meu corpo, trazendo doença. Calma. Calma, Zé. Calma, João. Calma, Maria. Calma, calma. Fala com você. Você escuta você. Você tem um sistema aqui que te escuta. Você precisa aprender a se escutar. Se você está com alguma coisa que não está boa no você, resolva. Mas então eu tô com raiva de mim. Sinta raiva de você, mas conserte. Vai lá, soca, 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 chora, berra, grita, como você fazia quando era criança. Daqui a pouco passa. Não aponte o dedo para ninguém. Porque você não sabe o quanto aquela outra pessoa que está com você também está no seu descontrole emocional. Você não sabe o quanto aquela pessoa também está sofrendo. A gente cai naquela lição passada da empatia. Então, calma. E se você está com alguém do lado que está raivoso, berrando, gritando, não entra na história dele, não. Continue na sua paz. Porque ele vai sentir raiva até da sua paz. E você, enquanto eu berro, você fica aí, não fala nada. Você fala, não tenho nada para falar. Nunca tem nada para falar. Exatamente, eu nunca tenho nada para falar. E continue lá no seu, melhor. Não deixe que isso invada você. Não deixe que isso prejudique você, porque a raiva é assim. Ela é agressiva com quem responde e é agressiva com quem não fala nada. Porque os dois extremos para o raivoso são terríveis. Se você responde, ele vai falar, tá vendo? Lá vem você, já vai me atacar. Eu não posso sentir nada. E você falou. Se você não fala, tá vendo? Você não liga pro meu sentimento. Fica aí com essa cara de múmia e nem fala nada para mim. Você também nunca me ajuda. É o outro extremo. E a pessoa não percebe que ela está falando dela mesma. Quando você sente raiva, como o nosso Daniel que eu mostrei aqui, essa cara de raiva maravilhosa, que eu acho linda a cara de raiva dele. Quando você sente raiva, você externa essa raiva. Quando você sente raiva, você joga isso fora. Quando você sente raiva, você colocando isso, externando isso, falando isso, você quebra o elo principal. A raiva guardada, ela é terrível. A raiva chorada, gritada, esmurrada, ela é sanada. Então, quando você vê o seu filho lá fazendo birra, gritando, 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 não se preocupe em lá pegar no colo e agradar. Deixa ele lá berrar, 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 quanto ele quiser. Tá tratado, tá limpinho, tá alimentado. É birra, é raiva? Deixa, porque a raiva faz parte do crescimento dele. Porque senão ele vai crescer também um adulto esperneando, berrando para ter o que ele quer. E não é assim que ele vai conseguir o que ele quer. Não é assim que você vai conseguir o que você quer. Não é gritando e nem berrando. Porque senão fica também um idoso raivoso. Você já viu um idoso raivoso? Vamos comer? Não quero. Tira esse prato para lá. Agora eu não vou querer. Desliga essa televisão.
liga essa televisão. E você tá lá. E você acaba sentindo raiva também. Fala, puxa vida, faço tudo e nunca tá bom. E não vai estar, porque a raiva é dela. Ah, eu tô com raiva que eu quebrei a perna, agora não saio dessa cama. É dela, não é sua. Ah, mas o que eu vou fazer, pai Joaquim? Não guarde para você. Entenda o processo dela. E entenda o seu processo. Não é tão difícil assim. Ou será que eu não estou sendo claro com vocês? Então eu vou esmiuçar mais um pouquinho só para você entender. Raiva é um sentimento que nós temos quando nós não somos atendidos, quando nós não nos sentimos suficientes ou quando nós não nos damos aquilo que queremos. Não é o outro. Raiva nós sentimos quando nós não somos reconhecidos ou quando nós não nos reconhecemos. Ou quando nós percebemos que fizemos errado conosco mesmo. Mas nós somos orgulhosos, então queremos colocar a culpa em alguém ou alguma coisa. Nós somos tão raivosos e ignorantes que bate o dedinho na quina da mesa, que dói para burro, você vai lá e chuta a mesa. Essa mesa aqui. A mesa é inanimada, filha, ela não sentiu nada. Quem vai sentir é o seu dedão agora também do chute que você deu. Você percebe como a gente ainda tem o instinto animal? Que quer descontar até naquilo que é inanimado? A gente tem que colocar responsabilidade em alguma coisa? Por que a gente não aprende a assumir? Peraí. Eu mesma falo, Karma Joaquim, você está raivoso. Ninguém é responsável por essa sua raiva. Ah, eu tô com raiva hoje que eu fui lá no umbral e não consegui recuperar ninguém. Não recuperei ninguém, eu não preciso ficar com raiva. Ah, mas eu fui lá. Tá bom, Joaquim. Eu falo comigo. Tá bom, Joaquim, você não recuperou ninguém porque ninguém estava a ponto de ser recuperado. Pronto, você volta outro dia. Ah, eu tô com raiva que eu não consegui vender nada essa semana. Calma, Joaquim, você vai vender alguma coisa essa semana. Se você parar de sentir essa raiva de você esse portão para baixo, você abrir um sorriso melhor, vai mudar a sua energia. A sua energia ficando boa, você vai ser mais empático. Sendo mais empático, vai ser mais simpático. Vai parar de se culpar e culpar os outros. E pronto, você consegue vender. Não assim, ó, quer comprar, compra, não quer também que se lasque você, tá bom? Tô vendendo, tá barato, você não quer comprar, problema é seu. Pronto, filho. Você já jogou a sua raiva pro outro. O outro vai olhar para você e falar, credo, você tá vendendo mesmo ou você tá jogando praga? Por quê? Porque você não tá bom. Aí você vai tomar café, bate a xícara, vai sair de casa, bate porta. Que dramalhão, filho. Que coisa horrorosa. Não desconta nas coisas. Vai correr um pouco, vai respirar. Sai disso, ninguém é responsável. Agora, tira a culpa, porque às vezes a culpa é que está deixando você pior, porque você sentiu culpa de alguém que falaram para você que não podia sentir raiva. Você sentiu essa culpa porque você teve raiva de pessoas que convivem com você e que sempre foram os amores da sua vida. Às vezes o pai fala, puxa, eu tô com uma raiva da minha filha, tô querendo pegar pelo pescoço. Não pega sua filha pelo pescoço, mas desconta isso num travesseiro. Acalma, depois vai lá e fala, ô filha, vem cá, vamos conversar. Papai quer conversar com você, filhinha querida. Tô morrendo de raiva de você, porque você tá me irritando demais com esses seus mimos. Mas papai não vai descontar a raiva no você. Se você tá esperando que papai fique mais bravo, papai não vai ficar. Papai vai mostrar para você que o que você sente é seu e o que eu sinto é meu. Moramos na mesma casa e precisamos ter convivência pacífica. Mesma coisa com a sogra, mesma coisa com a mãe. Tem que ter harmonia, tem que ser harmonioso. Raiva, se você deixar isso aí ficar aí remoendo no você, a boca vai amargar, vai dar ânsia de vômito, vai dar enjoo, vai dar enxaqueca, você não vai conseguir nem olhar para a luz, porque vai ficar naquela coisa horrorosa que é a energia da raiva. Nada é bonito, vai perder passeio porque você com raiva. Vamos com a gente. Não vou, não quero. Aí todo mundo sai, você fica com raiva porque você não foi. Você fica com raiva porque não insistiu. Você fica com raiva porque você está com raiva. Você percebe que a raiva é uma coisa sua?
Você já quantas vezes já sentiu raiva de alguma coisa que você não fez por birra? Você que está escutando, que já é mais velho aí, já passou dos 30, 40 e faz birra. Faz sim, que eu sei. Já fui na casa de vocês, já vi birra. Vamos jantar. Não quero. Morrendo de fome, mas não vai. Também não vou. Quem vai ficar com fome, tonto? Você. Tá lá aquele nhoque maravilhoso, cheio de molho. Adoro nhoque. Com aqueles molhos, com aquele queijo ralado em cima. Vem comer. Não vou. Não vou comer. Você que vai ficar lá, sentindo o cheirinho passando pelo buraco da fechadura. E vai ficar com raiva porque estão lá e só chamaram uma vez. Você queria que chamasse você várias vezes. Você queria que ficasse lá, pôr o tapete vermelho para você. Ninguém pôs. Dá uma raiva, né, filho? Quando ninguém dá a atenção que a gente quer. Dá uma raiva quando a gente não chama atenção. Dá raiva, né? Dá uma raiva quando a gente tem raiva. Você percebe que a gente faz besteira porque a gente é bobo? Que muito disso daí poderia ser jogado fora? Que muito disso daí poderia ser transformado? Quando você começar a perceber que 90% que você sente raiva é desnecessário, você rir disso, filho, transformar isso, peraí, eu tô com raiva disso, eu fui lá, tô com raiva disso? Como eu sou bobo mesmo, deixa isso pra lá, não vale a pena. Fiquei com raiva dela. Dessa véia que mora aqui na minha casa, minha sogra, já há 40 anos, vai mudar essa véia? Não vai, vai piorar. Então, eu vou ficar com raiva? Não. Ela me provoca, porque você deixa. Ela já sabe seu ponto fraco, então ela vai fazer aquilo que você não gosta. Para ver se provoca a raiva, ela não tem o que fazer. O que ela vai fazer no dia todo, além de provocar? A raiva de alguém, porque isso alivia dela. Porque ela tá com raiva de estar velha, de não andar, de não sair, de não fazer o que gosta. E agora na pandemia, o que tem de velho com raiva então? Virgem Maria. Os velhos estão tudo revoltados, filho. Estão tudo revoltados. Ninguém manda em mim. E não deixa sair de casa. Tem que usar essa máscara. E tá lá dentro de casa. Eu quero fazer minhas coisas e não posso. Nem na farmácia posso ir. Raiva. E fica descontando você. Quem que tem a culpa? Ninguém. Vocês percebem como a raiva ela tá em tudo hoje? Aí basta, a escolha é sua. Ou você dá importância para ela e se corrói, ou você começa a olhar para ela de frente e fala, peraí, não vou te dar importância não. Não vou descontar em ninguém aquilo que está dentro de mim. Por pior que seja, eu não vou descontar. E quando eu for descontar, eu vou descontar numa coisa que não vai ter o revide. Uma almofada, uma natação, como eu falei, uma corrida, uma massa de pão, que ó, depois vai ficar um pão tão bom, que você amassou tanto, você socou tanto que aquela massa está sovada, vai ficar um pão delicioso. Você transformou o limão numa limonada. Filho, faz a vida ser mais leve. A gente já está com tanta coisa difícil. Para que você guardar isso? Não tenha nem raiva dos outros, nem de você. Mas não se culpe se ficar também. É só não descontar, é saber lidar com ela. Às vezes a gente morre de raiva só para se proteger, achando que isso vai fazer com que você mantenha a distância. E no fundo você está doido para mudar esse sentimento. Por alegria, por amor, por compaixão. E você se guarda na raiva. Não vou conversar com fulano, estou com raiva dela. E no fundo está doido para ir lá. Está doido para rir de novo. Está doido para escutar as coisas que ela tem para falar. Presta atenção. Não tenha raiva nem da doença, porque ela vai transformar isso daí numa coisa melhor para você, filho. Até a doença transforma a gente em coisas melhores se a gente deixar. Agora, se ficar na energia da raiva, não vai ter jeito. Então, hoje, eu só queria que vocês pensassem nisso. Fechasse os seus olhos um minuto e pensasse no que te traz a raiva. O que é te dar o sentimento de raiva? Do que é que você está com raiva? E você vai pegar esse sentimento e vai jogar ele fora agora. Veio a imagem de alguém na sua frente? Tudo bem, não se culpe. Mesmo que essa pessoa já tenha desencarnado, a matéria que foi, o espírito fica. Sorta, porque quando você se liberta da energia da raiva, você está libertando você do outro, do vínculo que você está ligando ao outro, um sentimento mau.
Então corta, deixa embora isso. Raiva de ex-marido, raiva de sogra, raiva de ex-namorado, raiva de filho, raiva de mãe, raiva de pai. Sorta, admite que já sentiu e corta e leva embora. E coloca todo esse sentimento agora como se fosse dentro de uma caixa muito bonita com um laço enorme. Transforma esse sentimento. A raiva você transforma em amor, em aceitação. Você aceita o outro como ele é e você se aceita como você é. E aí você para de sentir essa raiva terrível por aquilo que você não conseguiu fazer, por aquele curso que você não conseguiu realizar, pelo casamento que não deu certo. Você para de sentir raiva até da própria raiva. Pensa nisso essa semana. Pensa no bonequinho da raiva. Aquela cara fechada, os dentes para fora. Você não precisa disso para ser melhor. Mas se vier o sentimento, coloca ele para dentro, se pergunta, o que eu posso fazer para melhorar isso? Sem atingir o outro. Sentir raiva, como eu falei, não é errado. É errado é a maneira como você libera essa raiva. Ela não deve ser liberada no próximo. Está com raiva? Vai socar alguma coisa. Vai soltar bolinha de sabão. Enche a boca d'água para não responder. Porque senão aí vem realmente a culpa por aquilo que você falou, palavras impensadas. Também não desconte em nada pessoal. Não quebre celular, não quebre televisão, não quebre vaso, não bata a porta. Eles não têm culpa da sua infantilidade. Pensa nisso hoje. Que Deus abençoe muito vocês e que a água de hoje seja uma água cor-de-rosa, cheia de amor. Que você se coloque no coração essa cor maravilhosa rosa e você fale para você, eu me permito sentir raiva e jogo essa raiva fora agora. Eu me permito sentir raiva do outro sem a culpa da raiva, mas não desconto em ninguém esta raiva que eu mesmo plantei em mim. Eu me liberto do outro agora, da raiva que eu tenho do outro. E aí você toma essa aguinha e vai sentir a karma voltando no seu coração. Vai sentir a vontade de ficar melhor com você. E a raiva vai embora. E você vai ver que não valia a pena sentir esse sentimento que traz tanto mal-estar. Se ele chegou ao ponto de você querer explodir, é porque você guardou muito e não sortou isso daí, não liberou. Libera, filho. Libera. Faça alguma coisa que você goste. Não desconte em ninguém. Viu? Deixe a sua criança interior com raiva quando ela precisar, mas que essa criança interior desconte essa raiva nas coisas que não tem ouvido para ouvir e que não tem coração para sentir. Ou seja, não desconte em ninguém. Tá bom? Que Deus abençoe vocês, uma excelente semana e até a próxima oportunidade.